Olá, muito bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, amigo e amiga que nos acompanha aqui no canal do YouTube da Igreja Memorial Batista de Brasília. Saúdo a todos com a paz do Senhor, com a graça do Senhor e com a sua paz. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Nesse período, nós estamos estudando sobre o Espírito Santo. Nós temos aqui a sequência, dos temas que temos estudado, guiados, definidos pela revista da editora cristã evangélica, que tem como título Espírito Santo e Você. Hoje já estamos na quinta lição dessa série, então já tivemos 4 estudos anteriores, ministrados pelo professor Dermerval, pelo professor Herbert e por mim também. E durante esse período, desde o início, nós estudamos na primeira lição sobre quem era o Espírito Santo de Deus, Quem é o Espírito Santo de Deus? Entendemos que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa da Trindade Santíssima do Senhor. O Espírito Santo é Deus, e nós podemos entender também um pouco como era a sua obra, como se dá a sua obra no mundo e também em nós. Estudamos também sobre os símbolos que as Escrituras Sagradas, que a Bíblia traz para o Espírito Santo de Deus: o vento, o fogo, a água, a pomba, o selo. O significado que cada um desses símbolos tem para melhor compreensão sobre o Espírito de Deus, sobre a sua obra também. Nós podemos estudar também sobre o Espírito Santo de Deus nas Escrituras, a importância do Espírito de Deus para que existisse a revelação de Deus ao homem, que é a Bíblia, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. Foi pelo Espírito Santo de Deus que homens foram inspirados para poder escrever todo o escrito que aqui há no texto sagrado. É pelo Espírito Santo de Deus que nós podemos entender que, apesar de a escrita da Bíblia ter decorrido por tantos anos, milhares de anos, cerca de 1.500 a 2.000 anos, a escrita da Bíblia se deu. Porém, esse texto bíblico tem uma unidade, e essa unidade se dá pelo Espírito Santo de Deus. E também não só tem uma unidade, como também tem uma atualidade, que também se dá pelo Espírito Santo de Deus. E também nós podemos entender, relacionado às Escrituras Sagradas, que quando nós a lemos, para poder compreender a verdade que o Senhor quer nos passar através da sua palavra, nós temos a iluminação também pelo Espírito Santo de Deus. Na aula passada, nós podemos ver a ação do Espírito Santo de Deus de forma muito específica no Antigo Testamento. Esse foi o tema da aula passada, ministrada pelo professor Dermerval. E nós podemos entender a ação do Espírito Santo de Deus desde a criação do mundo, Ele estava lá, o Espírito de Deus pairava, sobre a face das águas. Ele estava junto com Deus Pai, Deus Filho, desde o início, como também a ação do Espírito de Deus no transcorrer dos eventos históricos ali do Antigo Testamento. Foi o Espírito Santo de Deus que capacitou pessoas para ações ou objetivos específicos, Capacitou Moisés para ser líder, Josué também para ser líder, Gideão e tantos juízes depois que foram líderes, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Capacitou homens em habilidades específicas, em sabedoria, Nós podemos ter aqui também o exemplo de Bezalel e Aholiabe, que ali na segunda metade do livro de Êxodo, após o Senhor já ter transmitido a sua lei, os 10 mandamentos a Moisés, ao povo, e aí também há a ordenança para que fossem construídos os tabernáculos, a Arca da Aliança, os utensílios ali do tabernáculo, e as orientações foram dadas como deveriam ser feitos, e também foi orientado por Deus que procurassem esses homens, que eles seriam capacitados com sabedoria, com habilidades específicas para poder coordenar o povo na construção de tudo isso, também a estola sacerdotal, todos esses utensílios que eram utilizados ali nos rituais de adoração do povo de Israel, foram ali construídos, por meio da habilidade, por meio da ação desses homens, Bezalel e Aholiabe, e alguns outros homens também, mas esses são os que são destacados no texto bíblico. Foi o Espírito Santo de Deus também que deu inspiração profética, para os homens, daquela época. Tantos profetas que denunciaram o pecado do povo, anunciaram a palavra de Deus, a salvação, a esperança, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eles fizeram isso pelo Espírito Santo de Deus.
Portanto, nós podemos entender no estudo da semana passada que o Espírito de Deus, ali no período do Antigo Testamento, ele estava presente e agia, num consenso assim maior, e agia de forma específica, em situações específicas, em pessoas específicas, para objetivos específicos que o Senhor tinha para o seu povo naquela época. Dito tudo isso, feita essa recapitulação dos estudos passados, eu anuncio o tema do estudo de hoje, né? O estudo de hoje é a ação do Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus, do nascimento de Jesus até o Pentecostes, ou seja, no período, né, da vida de Jesus. Assim, nós vamos estudar que o Espírito Santo de Deus, assim como ele esteve presente no Antigo Testamento, também esteve presente nesse período, né? Nós sabemos que é esse período que precede o período da dispensação do Espírito, né, que veio em Atos 2, né, com a descida do Espírito Santo de Deus ali no dia da festa de Pentecostes. E esse período é que precede isso, um período muito importante da história cristã, obviamente, porque é o período em que Cristo esteve aqui no mundo, Deus Filho, né, se revelou ao mundo através de Jesus Cristo, mas o Espírito Santo de Deus também estava presente nesse período, e é isso que nós vamos estudar hoje, né? E o texto bíblico, antes daqui de anunciar a divisão do nosso estudo, o texto áureo para essa lição encontra-se em Lucas 4, nos versículos 18 e 19. É um texto em que o nosso Senhor Jesus Cristo menciona o profeta Isaías, quando diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Diante da palavra de Deus, vamos pedir a Ele que nos guie pelo seu Santo Espírito nesse estudo. Senhor nosso Deus, nós lemos a Tua palavra e te pedimos e te suplicamos que nos oriente no decorrer desse estudo, pelo Teu Santo Espírito, para que ela possa tocar os nossos corações, nos ensinar, nos corrigir, nos trazer esperança. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, meus irmãos, então fiz a recapitulação e o texto, nós já oramos ao Senhor, e agora eu vou falar aqui sobre uma síntese do que nós iremos estudar a partir de então, né? Então, o tema é estudar o Espírito de Deus do nascimento de Jesus até o Pentecoste, e nós vamos iniciar falando sobre a ação do Espírito de Deus nos acontecimentos anteriores ao nascimento de Jesus, mas mais naquela época ali, acontecimentos que precederam o nascimento de Jesus, a ação do Espírito de Deus no nascimento de Jesus, a ação do Espírito Santo durante a vida, né, e ministério de Jesus, e, por fim, a ação do Espírito Santo no ensino de Jesus e na vida dos apóstolos, dos discípulos, né, que viveram ali com Jesus naquele período. Então, essa é a divisão, de forma sintética, daquilo que iremos estudar. Partindo para a primeira parte, né, que é a ação do Espírito de Deus antes do nascimento de Jesus, nós podemos ver que tivemos ali alguns acontecimentos em que o Espírito de Deus é mencionado ali anteriormente ao nascimento de Jesus. Aqui eu destaco o primeiro capítulo do livro de Lucas, né? Nós aqui, embora tenhamos esse texto áureo que eu já li anteriormente, nós não temos um texto específico para estudar, mas sim o tema, né? Nós vamos passear aqui pelos evangelhos, primeiramente ali pelos evangelhos sinóticos, mas também pelo livro de João, para falar sobre o Espírito Santo de Deus nesse período. E aqui vamos começar por Lucas 1, e lá no nos versículos de 13 a 15, né, a partir do versículo 5 de Lucas, começa a contar a história de Zacarias, né? Zacarias e Isabel, que vieram a se tornar os pais de João Batista, que foi o precursor de Jesus, o primo de Jesus, que veio a anunciar, né, a salvação que viria por Jesus, né? João Batista, que é considerado como o último profeta, de acordo com a tradição teológica. Então, a partir do versículo 5 de Lucas 1, começa-se a contar a história de Zacarias e de Isabel, a sua mulher, e diz que ambos eram justos diante de Deus, está no versículo 5 e 6, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E o anjo do Senhor busca eles para anunciar que eles seriam pais, né? Eles já há muito tempo que já eram idosos, né? E é uma história muito parecida nesse sentido com a história de Abraão e de Sara também.
quando foi anunciado a chegada de Isaac, mas aqui é anunciado pelo anjo que viria Zacarias, que viria João Batista. E a partir do versículo 13 diz assim: Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, e tu o chamarás João. Terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Então aqui o anúncio era que João Batista seria cheio do Espírito desde o ventre, né? Muito parecido com o que é dito também de alguns profetas. O próprio profeta Jeremias fala sobre isso, né? Que o Senhor o escolheu desde o ventre, né? E aqui João Batista tem a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, relatada aqui no livro de Lucas, né? E nós vemos que há uma semelhança muito grande como o Espírito Santo agia ali no Antigo Testamento, como também nesse período, né? Ação específica em pessoas específicas para objetivos específicos. Mas a ação do Espírito de Deus não fica só restrita ao próprio João Batista. Não. Seus pais, Zacarias e Isabel, experimentaram também a ação do Espírito de Deus, conforme o texto bíblico relata. Ainda aqui no capítulo 1 de Lucas, mas nós podemos ver no versículo 41, quando fala sobre Isabel, Maria foi visitar Isabel, e lá no versículo 41 diz assim: Quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, aqui também é um relato que Isabel também ficou cheia do Espírito Santo. Semelhante a Isabel também, Zacarias, né, antes dele proferir o seu cântico, né, essa parte inicial aqui do livro de Lucas, ele fala dos cânticos, né, tem o cântico de Isabel, de Zacarias, o cântico de Maria, uma parte muito bonita, mas lá no versículo 67 do capítulo 1, de Lucas diz: Então Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo de Deus e profetizou, dizendo. E aí vem o cântico de Zacarias: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo, e assim por diante. Então Zacarias proferiu esse cântico cheio do Espírito Santo de Deus. Então vemos aqui acontecimentos, né, antes mesmo do nascimento de Jesus, mas ali dentro daquele período em que podemos constatar, verificar que o Espírito Santo de Deus, de forma muito objetiva, estava agindo naquele tempo, né? Agindo na vida de Zacarias, na vida de Isabel, na vida do próprio João Batista, que desde o ventre ele foi cheio do Espírito de Deus. Em segundo lugar, nós podemos agora ver a ação do Espírito no próprio nascimento de Jesus. E aqui é bom destacar dois textos específicos, né? Se voltarmos para o livro de Mateus, né, dentre aqui os evangelhos, nós vamos ver que Mateus, que embora não seja o primeiro livro que foi escrito, né, nós entendemos, se entende, né, que o primeiro livro que foi escrito dentre os evangelhos é o livro de Marcos, mas mesmo Marcos não é o primeiro livro do Novo Testamento, mas na sequência bíblica, Mateus ficou como o primeiro livro do Novo Testamento. Eu acho que entendo muito em virtude, porque a forma como ele começa contando a genealogia de Jesus, né? Todos os homens que passaram aqui, não só homens, como também cita algumas mulheres, né, de forma específica, né? São citadas aqui também na genealogia de Jesus, que antecederam a Jesus Cristo ali, e aí esse texto da genealogia vai do versículo 1 até o 17, e logo quando termina a genealogia de Jesus, o texto sagrado diz assim, no versículo 18: O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ou seja, Maria concebeu Jesus pelo Espírito Santo. Ela já estava prometida a José, mas ainda não tinha conhecido como marido, e ela engravidou pelo Espírito de Deus. O texto de Lucas também assevera essa mesma realidade. Voltemos lá para Lucas, no capítulo 1 ainda também, no versículo 35, quando nos diz assim: O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo está sobre ti, o anjo falando com Maria, né? Aqui, tanto no texto de Mateus como no texto de Lucas, nós podemos ver essa afirmação de como Maria concebeu por meio do Espírito. Então, o Espírito Santo de Deus estava antes do nascimento de Jesus,
agindo ali em Zacarias, Isabel, no próprio João Batista, mas também no nascimento de Jesus, até porque Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Mas uma outra história, um outro episódio muito importante para a gente contar aqui no contexto do nascimento de Jesus, é a história de Simeão. Essa história de Simeão é contada no livro de Lucas, né? Nós podemos ver ali no capítulo 2, né? O capítulo 1 termina com o cântico de Zacarias, o capítulo 2 inicia com a história do próprio nascimento de Jesus, a questão dele ter ido à Síria, a Belém, para poder nascer, e nasceu em Belém para que se cumprisse as Escrituras, mas aí a partir do versículo 25 começa a contar a história de Simeão e Ana. E o texto bíblico fala que Simeão era um ancião, né, muito piedoso, e que ele tinha recebido pelo Espírito Santo de Deus a revelação de que ele iria ver a consolação do povo de Israel por meio de Jesus. E isso de fato aconteceu, segundo aqui é relatado. Lá no versículo 25 de Lucas 2 diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, ele era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, sobre Simeão. E o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Assim, movido pelo Espírito, foi ao templo e quando os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele conforme ordena a lei. Simeão tomou pelos braços e louvou a Deus, dizendo: Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Em seguida, Simeão faz toda aquela questão de abençoar a Jesus, consagrar a Jesus. Essa, inclusive, é a razão pelo qual nós temos na Igreja Batista como prática, né? Nós não batizamos crianças, nós apresentamos, né, as crianças, consagramos ao Senhor as crianças, né? No domingo passado, próximo passado, tivemos 2 crianças que foram apresentadas lá na Igreja Memorial. Nós temos essa prática, né? O batismo vem depois, né? Depois da consciência, depois do arrependimento, depois da entrega da vida a Jesus Cristo. Jesus Cristo mesmo foi batizado aos seus 30 anos, mas foi levado ao templo para ser consagrado aqui ainda criança, ainda menino, né? Foi consagrado por Simeão. E o que é importante para o tema da lição de hoje é que Simeão recebeu do Espírito Santo de Deus a revelação que iria ver a consolação de Israel, queria ver o menino Jesus, e pelo Espírito Santo de Deus, o menino foi levado ao templo, né? E ali foi consagrado por Simeão. Então você vê que também nos episódios ali relacionados ao nascimento de Jesus, o Espírito Santo de Deus estava presente. Em terceiro lugar, e aqui nós podemos ver de forma assim mais detalhada, o Espírito Santo de Deus também esteve presente no próprio ministério de Jesus. Não foi só nos acontecimentos que antecederam, né? Não só no nascimento de Jesus, porque Maria concebeu pelo Espírito, mas nós podemos também ver menções ao Espírito Santo de Deus durante a vida e ministério de Jesus. E nós podemos começar a ação do Espírito Santo de Deus na vida e ministério de Jesus até pela pregação de João Batista. E aí nós vamos aqui para o livro de Mateus, voltamos aqui para Mateus, aqui no capítulo 3, e eu vou aqui ler o versículo 11, né? Quando João Batista, né, está anunciando a Jesus e ele diz: Eu, na verdade, os batizo com água, tendo por base o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de carregar suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o próprio João Batista já anunciava que o ministério de Jesus Cristo estaria pautado, né, estaria na base do Espírito Santo de Deus. Então, na vida e ministério de Jesus Cristo, desde o anúncio desse ministério, por meio de João Batista, já havia o Espírito Santo de Deus. Mas não só no anúncio de João Batista, no próprio batismo de Jesus, né? O batismo de Jesus é um evento que é mencionado em todos os 4 evangelhos, né? Em Mateus, no capítulo 3, em Marcos, no capítulo 1, em Lucas, no capítulo 3 e em João, no capítulo 1. Todos os evangelhos, todos os 4 evangelhos mencionam o batismo de Jesus. E
nós poderíamos ler aqui um a um, mas especificamente no texto de Mateus e no de Lucas, né, fala sobre a pomba que desceu. Quando falamos aqui dos símbolos do Espírito, nós falamos sobre a pomba, né? A pomba que desceu do céu, o Espírito Santo de Deus desceu do céu em forma de pomba, né? De onde se ouviu, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho muito prazer, né? Então o Espírito Santo de Deus estava presente no batismo de Jesus, aprovando aquela situação. Jesus Cristo, ele que era a própria salvação, certamente, numa lógica humana, ele não precisaria se batizar, mas ele fez isso para nos dar o exemplo e depois nos deu a ordenança que nos batizássemos também. E aí, aqui, o Espírito Santo de Deus está presente, dando certeza, confirmando aquela atitude. E nós vamos ver que quando Jesus Cristo, lá no final do Evangelho, ele anuncia, no final do seu ministério, ele já ressuscitado, né, dentre os mortos, Cristo já ressurreto, quando ele dá a comissão aos seus discípulos, ele diz: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está presente no batismo de Jesus e no nosso batismo também, no batismo de todos aqueles que os discípulos passaram a batizar até chegar nos tempos de hoje. Então, dentro do Evangelho de Jesus Cristo, nós vamos ver o Espírito Santo de Deus na pregação de João Batista, no batismo de Jesus. Mas não só isso, nós podemos confirmar também que o Espírito Santo de Deus também estava no episódio da tentação de Jesus. O texto bíblico nos fala em Mateus, Marcos e Lucas, nesse caso aqui só nos evangelhos sinóticos, em Mateus 4, Marcos 1 e Lucas 4, onde menciona a tentação de Jesus, que Jesus Cristo foi guiado pelo Espírito para o deserto. Aqui eu gostaria de destacar o texto de Marcos, né? No Marcos, no capítulo 1, no versículo 12. Marcos é o primeiro evangelho que foi escrito e entende-se que ele serviu por base para os outros evangelhos também. É um evangelho mais sucinto e ali no primeiro capítulo já tem o nascimento, já tem o batismo de Jesus, também a tentação de Jesus. No versículo 12 diz assim: e uma voz disse dos céus, tu és o meu... Isso aqui é o batismo, né? Versículo 11. Mas no versículo, no Marcos 1:12, diz assim: imediatamente depois do batismo de Jesus, né, depois do episódio que a voz disse do céu, tu és meu filho amado, em ti me agrado, em ti me comprazo, imediatamente o Espírito o levou para o deserto. Aquele Espírito que havia confirmado, comprovado, né, aprovado o batismo de Jesus, né, agora ele guia Jesus Cristo para o deserto. E lá no deserto nós sabemos que Jesus Cristo foi tentado, né? Foi ali o início do ministério de Jesus. O Espírito Santo de Deus também estava ali presente no ministério de Jesus. E no mistério como um todo, né, nós vamos ver que Jesus Cristo ele andava cheio do Espírito de Deus. Aqui nós vamos voltar de novo para Lucas, e aqui eu quero destacar o capítulo 4 de Lucas, no texto que nós lemos como texto áureo, né? Quando ele menciona Isaías, no capítulo 61, e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, Cristo Jesus, a autoridade que ele tinha para fazer aquilo que ele fez, também era guiado pelo Espírito de Deus, do Santo do Senhor. Esse mesmo capítulo, quando fala o Espírito do Senhor está sobre mim, está lá no versículo 18, mas no início do capítulo ele começa assim: na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Né? E aí, mencionando a questão da tentação. Então, veja só, Jesus Cristo andava na plenitude do Espírito Santo de Deus. Então, é importante a gente entender que o ministério de Jesus Cristo também tinha a presença do Espírito de Deus. E aí, vamos ver, em todas as ações que o Senhor faz, ele menciona o Espírito. E aqui eu já queria ir para o próximo ponto, que é a presença do Espírito de Deus no ensino de Jesus. Então, o Senhor ele não estava só andando na plenitude do Espírito, ele não só foi guiado pelo Espírito pelo deserto, ele não só recebeu a confirmação da sua atitude de se batizar pelo Espírito de Deus em forma de pomba, mas ele também falou sobre o Espírito de Deus. Então, no ensino de Jesus, também está presente o Espírito de Deus. E aí nós podemos confundir no ensino de Jesus com a própria ação do Espírito na vida dos discípulos, que eram aqueles que estavam mais próximos de Jesus e recebiam diretamente de Jesus esses ensinamentos. E aqui eu queria destacar algumas coisas. Em primeiro lugar, eu queria destacar que Jesus ensinava que o Espírito Santo seria dado.
Jesus Cristo foi quem prometeu o Espírito de Deus. Após a ceia, né, do Senhor, que é relatada no livro de João, no capítulo 13, aí a partir do final do capítulo 13, 14, 15, 16, 17, Jesus Cristo passa a preparar os discípulos para a sua morte e ressurreição. E começa a anunciar que, no 14 diz que na sua casa tem muitas moradas, né? Começa a anunciar, dá palavras de esperança. É nesse trecho aí que Jesus Cristo também tem a oração sacerdotal, e é nesse trecho aí que Jesus Cristo anuncia, né? É nesse conjunto aí que eu falei dos capítulos 13 até o capítulo 17 de João, que ele anuncia que viria o Espírito Santo de Deus. E aqui eu destaco também no livro de Lucas, no capítulo 11, no versículo 13, quando ele ensina assim, em Lucas 11, 13. Se vós sendo maus, isso aqui ele está falando quando ele fala sobre a parábola do amigo inconveniente, né? Que fala que mesmo que alguém não tenha piedade no coração, ainda assim ele pode ajudar o outro. Vocês podem ler essa parábola a partir do versículo 5 do capítulo 11 de Lucas, mas no final ele conclui assim: se vós sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Então o Senhor aqui anuncia o Espírito Santo de Deus, que ele seria dado para eles, aqui no livro de Lucas, no capítulo 11. A mesma coisa ele faz em João, no capítulo 14 também, quando anuncia o Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo ensinava que o Espírito é quem falaria por eles. Ele que falaria por vós. E aqui eu lembro, para dizer desse ensinamento específico, no livro de Mateus, no capítulo 10. Quando é, digamos, a primeira comissão que ele dá ali aos discípulos, né? Manda os discípulos irem anunciar o evangelho, os discípulos até voltam muito contentes, né? Porque no nome de Jesus eles curavam, expulsavam demônios, e o Senhor até adverte dizendo que eles não deveriam se alegrar por isso, mas sim porque o seu nome estava escrito no livro da vida. Mas nesse contexto, lá em Mateus 10, no versículo 20, o Senhor ensinou assim: porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala por meio de vós. Esse ensinamento de Jesus, esse episódio aqui, me lembra muito bem também o episódio de Moisés, né? Quando chamado também para cumprir uma missão de resgatar o povo de Israel do Egito, né? Ele bota como desculpa, né? Ele apresenta como argumento para não ir a questão da fala dele, que era pesado de fala, né? Alguns dizem que Moisés deveria ser gago, né? Quando usa essa expressão. E o Senhor disse: não, eu chamo Arão, vai falar por você, né? E ali ele usa Arão. Aqui, Jesus Cristo está ensinando: olha, não se preocupem com o que vocês vão falar, porque é o Espírito Santo que fala por vós. Então, o Senhor ensinava que ele daria o Espírito Santo, que seria dado o Espírito, mas também que esse Espírito falaria por nós. Esse Espírito que fala por nós, até nos dias de hoje, nós assim cremos. Ele também ensinava que o Espírito Santo sempre estaria presente com os discípulos e habitaria neles. Isso está em João 14, no versículos 16 a 18, diz assim: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixareis que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Então o Senhor ele promete, nesse trecho aí que eu já mencionei, de João 13 até o 17, como ele está preparando os discípulos para a sua morte, ele promete: vocês não vão ficar órfãos, eu vou deixar o Espírito Santo de Deus com vocês. Ele estará convosco e estará em vós, dentro de vocês, para sempre. Veja que agora a promessa é um pouco diferente daquilo que nós estudamos da ação do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento. A ideia de ação do Espírito em momentos específicos, para objetivos específicos, para habilidades específicas. Aqui não. O Senhor disse que ele habitará conosco para sempre. E aí nós vamos ver isso, é matéria da lição que vem, que após a dispensação do Espírito, período de dispensação do Espírito, após a festa de Pentecostes, até os dias de hoje, o Espírito Santo de Deus está conosco, está em nós. Então Jesus Cristo, no seu ministério, também no seu ensino, falava sobre isso, né? Que o Espírito Santo seria dado, que ele estaria para sempre conosco, que ele falaria por nós. Ele nos ensinou também que a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não seria perdoada. Isso está em Lucas 12, no versículo 10.
Aqui eu vou voltar aqui para Lucas 12, essa trecho aqui de Lucas 12 é importante para estudarmos e verificarmos. Ele diz lá no versículo 10, todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado. Isso é ensinamento de Jesus. Então, o Espírito Santo de Deus estava presente no ensinamento de Jesus. Ele aqui dizendo, nós não devemos blasfemar contra o Espírito de Deus, né? E aqui nós não podemos até, seria matéria até de um outro estudo, falar o que é que seria essa blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus nesse contexto, né? Que seria atribuir aquilo que não é Deus, e às vezes alguns fariseus e escribas daquela época atribuíam ao demônio, a Beelzebu, ações que eram feitas pelo Espírito Santo de Deus. Porque pelo Espírito o Senhor agia, o Senhor ensinava, o Senhor curava, né? E aí, mas aqueles homens entendiam que a ação de Jesus era muitas vezes pelo demônio, porque queriam acusar Jesus. E aí está a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, que pode ser entendida quando você, de forma consciente, nega a ação do Espírito Santo de Deus, sabendo que o Espírito Santo de Deus está agindo, você nega a salvação que o Espírito Santo de Deus tem para lhe dar, e você está blasfemando contra o Espírito de Deus. E aqui o Jesus Cristo ensina: aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo de Deus, isso não será lhe perdoado. Aqueles que atribuem ao diabo aquilo que o Espírito Santo de Deus, aqueles que rejeitam a obra do Espírito de Deus revelada em Jesus Cristo como Messias, né? Aqueles que fazem isso de forma consciente, estão blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Isso não será perdoado. Mas também no Evangelho de Jesus, no ministério de Jesus e na vida dos discípulos, ele ensinou aos discípulos que o Espírito estaria presente também para ensinar. Então Jesus Cristo ensinava pelo Espírito, ensinava que o Espírito viria, que o Espírito seria dado, que o Espírito estaria conosco para sempre, que nós iríamos falar pelo Espírito e não por nós mesmos, que a blasfêmia contra o Espírito não seria perdoada e ensinava que o Espírito também iria ensinar. Isso nós podemos ver na sequência desse texto que eu li aqui, no Lucas 12, 10, mas quando for, seguindo do 11 em diante, diz assim, quando vos levarem às sinagogas, os magistrados e as autoridades, não vos preocupeis com o que é a vez de responder, nem com o que é a vez de dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará, na mesma hora, o que deveis dizer. Como é bom estar, né, com o Espírito Santo de Deus, porque mesmo em momentos de aperto, ele está aqui para nos ensinar, para nos guiar. E Jesus Cristo, no seu ministério, né, na vida dos discípulos, ele ensinou que o Espírito Santo de Deus também ensinaria, dando essa segurança para os discípulos, para aquilo que eles iriam ainda enfrentar depois da sua morte e sua ressurreição, com a expansão do Evangelho, com o cumprimento do seu ID, eles iam enfrentar essas coisas. E aí ele diz, o Espírito Santo vos ensinará como vocês devem se portar diante dessas situações. Então aqui nós fechamos o ciclo de ver a ação do Espírito Santo de Deus antes do nascimento de Jesus, no nascimento de Jesus, né? Na vida e no ministério de Jesus, na vida dos discípulos, no ensinamento de Jesus. E essa ação, né, desse período aí é justamente o período que precede aquilo que seria a vinda do Espírito Santo de Deus que havia sido prometido. No final do capítulo, no final do livro de Lucas, né, Lucas anuncia, né, que os discípulos ficaram em Jerusalém. E assim começa também Atos, que também foi escrito por Lucas, né, que poderia ser uma sequência do livro de Lucas, que eles estavam em Jerusalém, e aí o Senhor apareceu para eles, o Senhor Jesus, e disse lá que recebereis poder, ficar em Jerusalém, até que sejais revestidos pelo alto, e recebereis poder do alto, e sereis minha testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, né? Essa promessa, essa comissão, né, que está ali em Atos 1:8. E lá no capítulo 2 de Atos, nós temos a festa de Pentecostes, né? Aquilo que era uma festa comum dos israelitas, né, junto com as outras festas, como a Peshá e a Sucote, né, a Páscoa, né, que é conhecida como a festa da libertação, da passagem. Nós temos Shavuot, que é a festa de Pentecostes, que é conhecida como a festa das semanas, né? Nós sabemos que depois que o povo saiu do Egito, após 7 semanas, que dá aproximadamente 50 dias, daí vem o termo Pentecostes, né? Foi quando Moisés recebeu a lei do Senhor,
e ali também eles estabeleceram uma festa, né, a festa de Pentecostes. Nós temos também a Sukkot, que é a festa do tabernáculo, que foi estabelecida também naquela época, né, de Moisés no deserto, mas aqui eles tinham essa prática e coincidiu, não por uma coincidência, mas Deus assim, uma simples coincidência, mas Deus assim quis definir que, da mesma forma como no período da Páscoa, Jesus Cristo morreu e ressuscitou, no período da festa de Pentecostes, que era uma festa que já existia do povo de Israel e foi definida pelo Senhor desde a época do deserto, no período da festa de Pentecostes, onde muitas pessoas vinham a Jerusalém para participar dessa festa, o Espírito Santo de Deus desceu em Atos 2, né? Nós sabemos que os discípulos falavam em línguas como fogo e todos entendiam na sua própria língua, porque veio gente de muitas localidades e cerca de 3.000 almas foram salvas naquele período, naquele momento, naquele episódio. O apóstolo Pedro, ele proferiu Joel, né, pregou a mensagem em cima das escrituras, em cima do texto de Joel, e nós conhecemos que aquilo ali aconteceu, e naquele momento é que marca, né, a chegada do Espírito Santo de Deus, e nós estamos nesse período. Desde aquele momento até hoje, na dispensação do Espírito Santo de Deus. E nós vamos estudar isso a partir do estudo da semana que vem, da próxima semana. Mas fechando aqui o estudo de hoje, desta semana, nós podemos ver que nesse período, curto período, da vida de Jesus, curto e tão rico período da vida de Jesus aqui na terra, o Espírito Santo de Deus também esteve presente desde a preparação do nascimento de Jesus, no nascimento de Jesus, no seu ministério e no seu ensino e na vida dos seus discípulos. Esse é o estudo, essa é a lição de hoje. O Espírito Santo do Senhor estava sobre Jesus naquele momento, naquele período em que ele esteve aqui na terra. Que Deus assim nos abençoe e nos faça compreender a importância, né, de sabermos, de entendermos a ação do Espírito de Deus em todo o tempo, inclusive nesse período. A partir da próxima semana, estudaremos sobre o Pentecostes e as ações e histórias e episódios que vieram depois, em que o Espírito Santo de Deus também agiu, e nós poderemos entender e aprender muito mais. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, obrigado por tua palavra, pelo teu estudo. Obrigado, Senhor, porque deixaste para nós o Espírito Santo de Deus. Obrigado porque antes disso teu filho Jesus veio ao mundo. E mesmo, Senhor, nesse período, o Espírito Santo de Deus esteve presente, Senhor, agindo na vida de Zacarias, de Isabel, de João Batista, do próprio Jesus, dos discípulos. Como podemos, Senhor, observar aqui no estudo que fizemos hoje? Que o teu Santo Espírito esteja sempre conosco, que o teu Santo Espírito sempre nos guie. Possamos, Senhor, a cada momento alegrar o Espírito e não entristecer. Que nós possamos não extinguir o Espírito, Senhor, das nossas vidas. É isso que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Você, meu querido amigo, minha querida amiga. Continue aqui no nosso canal. A partir das 10h15 teremos a transmissão do nosso culto, né? Ao vivo, né? A transmissão do culto da Igreja Memorial Batista de Brasília. Amém.